Tudo é um grande pis teatral em que o próprio Deus se regozija diante do seu ato criativo. Deu para entender, gente? Então, claro que de vez em quando um coxo vai andar, claro que de vez em quando um cego vai ver. É interessante porque os próprios opositores religiosos de Jesus na época já estavam cansados desse negócio de Jesus, dá um sinal aí. Eu falei, peraí, quer mais? Alguma flor abriu hoje no seu jardim? Vocês já olharam para os sinais dos céus? Já viram o nascer do sol hoje? Vocês querem mais sinais do que esses? Vocês querem mais prodígios do que esses? Então tá bom, eu faço um coxo andar, isso não é problema. Anda, coxo. Cego, vê? Isso é mole para ele. Afinal de contas, se é ele que está decretando a minha existência agora, dizer para um coxo levanta-te e anda não é um milagre maior assim. O problema é que a gente já está tão imerso nos milagres de Deus, tão imerso nas dádivas de Deus, que nós consideramos as dádivas monótonas. E elas não são monótonas. Nós somos monótonos. Nós ficamos velhos, como diz o Chesterton, mas Deus continua sendo jovem e se regozijando teatralmente todos os dias com as coisas que faz. Pessoal, Romanos capítulo 1, verso 20, para fechar essa parte da criação, que é a primeira parte do credo, creio em só Deus que criou os céus e a terra. Romanos capítulo 1, verso 20, abre. Graças a Deus, Ele é um Deus que se revela. Graças a Deus, Ele é um Deus que se descortinou diante do mundo. E Romanos capítulo 1, verso 20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, os atributos invisíveis de Deus, atributos que eu não percebo com os olhos, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Gente, Deus está se comunicando com a criação e com o mundo. Deus deixou a assinatura da sua obra de arte muito clara, descrita, assinada em tudo que Ele fez. Paulo vai dizer depois para frente que tu és um homem desculpável. Está aí, ó, antes ele fala isso, né? Tá aí, as coisas estão aí. João Calvino, gente, ele era, você sabe que de todos os reformadores, os reformadores aí do século XVI, João Calvino, ele é reconhecidamente um homem da didática, né? Um homem, dizem que a teologia dele foi a pedagogia mais didática que teve, a teologia. E a teologia de Calvino, gente, a gente vê muito isso na obra dele, As Institutas da Religião Cristã, que é uma obra que ele sistematiza a fé cristã dentro dessa obra. E lá a gente vê claramente uma preocupação de Calvino de tentar traduzir quem Deus é e a teologia de Deus de uma forma mais didática possível. Então ele usa muito analogias, usa muito comparações, usa muito esses recursos. E João Calvino falava muito sobre isso, que a gente precisa compreender Deus e comunicar Deus de uma forma acomodada. A palavra acomodação é no sentido positivo. Acomodação no sentido que a nossa linguagem tem que se acomodar às circunstâncias. Ora, gente, se Deus se fez carne por meio de Jesus, a gente vai chegar daqui a pouco na encarnação, se Deus se fez carne por meio de Jesus, se Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo, significa que se Deus se fez gente para se tornar entendido e compreendido, significa que a gente precisa recorrer a todos os recursos e toda possibilidade de linguagem para comunicar quem Deus é. A gente chama isso de acomodação da linguagem. E o que é o teatro? O teatro se vale de um recurso estético que é poderosíssimo. Qual é o recurso? A imaginação. Gente, por que a Bíblia é um livro de pura imaginação? Ontem nós conversávamos sobre isso, né? Sobre Provérbios capítulo 8, a dama, a sabedoria. Como que
Provérbios capítulo 8, a sabedoria aparece como uma donzela dançando com um criador, uma arquiteta. De repente, aquilo que para os gregos seria um conceito abstrato, em Provérbios de Salomão aparece como uma pessoa, uma entidade quase, assim, né? A sabedoria dança, a sabedoria cria, a sabedoria media a criação, com uma donzela que se alegra com seu marido. E a minha dissertação de mestrado é sobre Provérbios de Salomão lá na USP, e a gente trabalha muito sobre esse conceito. Existem duas mulheres em Provérbios. Existe a mulher adúltera, vocês já viram a mulher adúltera? Né? A mulher adúltera, e existe a mulher virtuosa no final de Provérbios. Quem é a mulher adúltera? A mulher adúltera é a tolice, é a autonomia. E quem é a mulher virtuosa? É a sabedoria. A mulher virtuosa é a sabedoria. E a mulher adúltera é a tolice. Por que a tolice? Ela pensa nos prazeres imediatos, ela maquina o prazer dela, ela seduz, ela cega as pessoas, persuade as pessoas a se tornarem presas nela. Isso é tolice. A mulher virtuosa, ela é diligente, ela acorda de manhã, tem uma rotina, ela é administradora, ela é visionária, ela organiza o seu tempo e o seu espaço, ela compreende o mundo, ela honra o seu marido, prudente. E ali não é necessariamente um capítulo que está ensinando uma mulher a ser virtuosa. O capítulo de Provérbios que fala da mulher virtuosa está falando de como a sabedoria é, como é a vida sábia. Porque são duas mulheres ali, né? A mulher virtuosa e a mulher adúltera em Provérbios. É muito interessante isso. Gente, a Bíblia se fala da imaginação. Quando você vê a narrativa de Provérbios capítulo 8 falando da sabedoria, você quase vê uma mulher chamada sabedoria arquitetando o mundo e se alegrando com os filhos dos homens. Porque é um drama teatral em que Deus coloca no texto e ele se vale de um recurso muito forte que é a imaginação das pessoas. E gente, a Bíblia é cheia disso. O que é Cantares de Salomão? Gente, Cantares de Salomão é um livro erótico. E não vem espiritualizar Cantares de Salomão, dizendo que Cantares de Salomão é a igreja espiritualmente. Claro, depois vamos fazer essas analogias, mas no primeiro momento, Cantares de Salomão é uma obra erótica, em que Salomão expõe de uma forma romântica a sacralidade do erotismo. O erotismo é tão sacro, tão santo, que ele precisa colocar o erotismo dentro de um quadro estético. Então, olha que lindo, a sexualidade, como ela é explorada por Salomão em Cantares, ela tem uma santidade, ela tem uma magnitude tão impressionante, que ele carrega o erotismo de expressões poéticas, e analogias, e metáforas, né? Os teus dentes, os teus cabelos, e a linguagem é toda assim, carregada de metáforas. Porque existe alguma coisa sagrada no ato sexual que não pode ser tratada de uma forma imediata. Não pode ser tratado. O seio não pode ser banalizado. O seio da mulher tem uma beleza que precisa ser estetizada, precisa ser traduzida de uma forma estética. O sorriso, né, a cor morena da mulher precisa ser descrita comparando com a criação de Deus o tempo inteiro, palmeiras, por aí vai. A Bíblia é um livro que tem obras poéticas belíssimas. Canção de Moisés. Gente, a canção de Moisés a estrutura da canção de Moisés em língua hebraica é mais ainda impressionante. São rimas hebraicas maravilhosas, tem música, tem métrica. Gente, o Salmo do pastor, Davi já era rei, ele remete à sua juventude como pastor de ovelhas e compara a Deus ao pastor que supervisiona o bem-estar das suas ovelhas, conduzindo as suas ovelhas a pastos verdejantes, e mesmo quando as ovelhas passam por um lugar onde há risco delas se perderem, o pastor está atento para protegê-las no vale da sombra da morte. O que é o Êxodo, senão a narrativa de um Deus libertador que entra na história, olha para um povo e fala: vou tirar vocês da mão desse faraó tirano e vos conduzirei pelo deserto até uma terra que mana leite e mel. Gente, é uma história épica, é uma história impressionante, é de uma singularidade. A gente não encontra paralelos em nenhuma cultura da narrativa do Êxodo como ela foi descrita. Deus dando alimento, fogo, nuvem no calor, a roupa não envelhece, o povo murmura, perde a compreensão de que tudo que está acontecendo ali é graça, e eles têm que ter sinais mais concretos da graça de Deus para poder retroalimentar, né, a esperança em Deus. E Deus está o tempo inteiro ensinando para eles: vem cá,
Tudo que está acontecendo aqui é graça, vocês não estão entendendo? Vocês querem o sobrenatural? Tudo aí é graça, tudo aí é dádiva, tudo que está acontecendo é milagroso. A roupa de vocês não envelhece, a roupa não envelhece. Eu desço no arraial de Israel e falo com vocês o tempo inteiro. O êxodo é incrível. A história da rainha Esther, gente, a obra de Esther é impressionante. Uma pessoa que lê a obra de Esther, chega no final e fica maravilhado como que Deus é maravilhoso, como que Deus operou na história de Esther. Aí quando cai a ficha, você toma um susto que o livro de Esther não cita o nome de Deus sequer uma vez. Ué, então como que está lá? Ué, a mesma pergunta você pode fazer: como é que Deus então não está na criação? Eu não tem nenhum acidente escrito YHVH no nome de Deus, não tem esse Jeová nas árvores. Mas o livro de Esther também não tem nenhuma vez o nome de Deus. O jazz dos meninos aqui ontem sequer citou o nome de Deus claramente uma vez ontem, mas quem não viu na narrativa do jazz ontem aqui a glória de Deus? Ou quem não viu a glória de Deus presente no livro de Esther, num poema, mesmo feito por um autor não cristão? Francis Schaeffer dizia o seguinte: o cristão é aquele cuja imaginação deveria voar para além das estrelas. Gente, Deus foi se revelando na história da criação, mostrando a sua face. Mostrando a sua face. E agora uma coisa muito interessante. Enquanto Adão foge das faces de Deus, enquanto Adão e Eva fogem daquilo que Deus é na sua complexidade, como Ele se revelou nos seus diversos papéis, quando Deus pega Adão, gente, isso aqui é uma coisa importante, e tenta entender isso. Qual é a primeira resposta? Sabe qual é a resposta imediata de Deus para a queda do homem, quando Adão pecou? Indignação, ira. Ontem eu conversava com a Ellen, né? E falei assim: Ellen, ela ficou impressionada com a pregação lá do Jonathan Edwards, um pecador na mão do Deus irado, né? Muita gente, quando lê o sermão do Jonathan Edwards, né, um pecador na mão do Deus irado, fica impressionado e fala assim: nossa, essa pregação não dá para a igreja de hoje, não. Porque é uma pregação inteira ele narrando a indignação de Deus e a ira de Deus sobre o pecador. Ele compara o pecador a uma formiguinha na mão de Deus sobre uma fogueira. Tem gente que fala assim: não, essa pregação não serve para hoje. Como não serve para hoje? A nossa compreensão pobre da graça de Deus, gente, hoje, em muito se deve à nossa pouca compreensão da indignação divina. Nós não entendemos a ira de Deus, por isso que nós não entendemos a graça. Nós, quando olhamos a Bíblia, um Deus que abre abismo e bota o sacerdote tudo afundando dentro do buraco, a gente não consegue entender isso, a gente foge desses textos, e por isso que nós não compreendemos a graça. Primeira coisa que nós precisamos entender: antes de Deus ser amor, né, depois que Ele cria, depois da queda, Deus é um Deus indignado, um Deus justo. Quando você vê ali o pecado se multiplicando em Gênesis capítulo 6, Deus está indignado com o homem. Deus fala assim, e Deus se cansou, se frustrou de ter criado o homem. Falou: meu espírito vai ficar permanecer para sempre no homem, vou encurtar a vida dele. Deus está indignado. Romanos capítulo 1, verso acho que 8, fala que do céu se revelam a ira de Deus contra toda impiedade. Gente, existe um estado de permanente indignação de Deus sobre o pecado. Deus não brinca com o pecado, não. O pecado, gente, evoca a ira de Deus e ponto. Entenda isso. Quando Deus elege Israel e o povo está no tabernáculo, a glória de Deus está no tabernáculo, está tudo lá, e o sacerdote se vestiu, o sumo sacerdote Arão, presta atenção nisso, se vestiu com estola sacerdotal, fazia um sacrifício por ele, pela família dele, se purificava com água, botava a estola sacerdotal e entrava no tabernáculo, era uma missão de morte ou vida. Porque se houvesse minimamente alguma coisa fora do lugar, o sacerdote entraria e receberia a ira de Deus. Porque é um Deus indignado, um Deus que não tolera o pecado. Mas é interessante porque a indignação de Deus, que é uma indignação justa, a ira de Deus, que é uma ira justa, ela convive em algum sentido com a misericórdia e a graça. Mas como que Deus revela a sua graça? Quando o sacerdote entrava no tabernáculo e não era consumido, e ele saía do tabernáculo, e as pessoas, a comunidade inteira naquela expectativa: será que o sacerdote vai sair vivo de lá? Quando o sacerdote saía na porta do tabernáculo, gente, as pessoas olhavam para o sacerdote. Por isso que o profeta Isaías fala, né? Quão belos são os pés sobre os montes daqueles que anunciam boas novas.